Fala, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas aqui para vocês de como você pode distinguir o seu ciclídeo africano, se ele é macho ou fêmea, que nós costumamos chamar de dimorfismo sexual, que é justamente a diferença entre o macho e a fêmea. Vou falar o que eu levo em consideração para distinguir de forma visual, só de olhar o peixe, e também a forma mais correta de você saber se aquele peixe é macho ou fêmea. Mas se você quiser ficar ligado em mais conteúdos como esse aqui, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações e compartilha o vídeo com seus amigos. Valeu, galera! Agora bora partir pro vídeo para trocar essa ideia sobre dimorfismo sexual. Indo bem direto ao ponto, a forma visual, né? O que eu levo em consideração quando eu vou lá comprar o peixe, quando eu vejo o peixe na bateria da loja, para distinguir se aquele peixe é macho ou fêmea. A primeira, eu acho que a mais popular de todas, é verificar as nadadeiras. Normalmente, os machos têm as nadadeiras, tanto a dorsal quanto a anal, principalmente mais pontiagudas. Mas não garanto que isso seja uma regra para todas as espécies, mas sim, isso de certa forma vai te ajudar a distinguir um macho de uma fêmea. Às vezes a diferença é muito pouca e você pode acabar se enganando, mas isso já ajuda bastante. Outra coisa, falando em nadadeira, são os egg spots. O macho, normalmente, ele tem aqueles egg spots, são aqueles pontinhos amarelos que tem normalmente em grande parte da nadadeira anal. Inclusive, se você não sabe o que é egg spot, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde eu falo mais a fundo sobre o que significa, para que serve esse egg spot. Normalmente o macho tem esses pontinhos mais intensos, com amarelo mais forte e uma bolinha, vamos dizer assim, mais perfeita, mais arredondada, sabe? A fêmea, ela até desenvolve egg spot, mas só que ela não desenvolve em quantidade, né? Não desenvolve mais do que o macho, às vezes ela não desenvolve. E é algo assim mais puxado por um dourado, uma parada mais escura, sabe? Não é, dá pra ver a diferença. É um pouco difícil para quem principalmente é iniciante, de distinguir qual é a gente chama de egg spot falso e egg spot verdadeiro. E outra coisa também é que o ciclídeo, ele vai começar a desenvolver mais egg spot conforme ele vai ficando mais velho. Então quando ele é pequeno, normalmente ele tem pouquíssimos, às vezes ele não tem nenhum, mas conforme vai passando o tempo ele vai desenvolvendo. Outra coisa que ajuda bastante é em relação à coloração. A coloração do macho é sempre mais intensa do que a fêmea, mesmo que ambos sejam da mesma cor, que eu vou falar também sobre essa diferença cromática, porque em algumas espécies nós temos machos de uma cor e a fêmea de outra, e aí fica muito mais fácil de distinguir quem é quem. Mas assim, praticamente via de regra, o macho ele sempre vai ter uma coloração muito mais intensa do que a fêmea, seja um yellow, por exemplo, que às vezes, falando em coloração, o mais difícil de a gente distinguir, o Abdochromis caeruleus, assim, de um modo geral, que a gente tem o white e o yellow. O white, no caso, é o Nicata Bay, que ele é todo branco, e também é difícil de distinguir pela coloração. E agora, falando sobre a questão da diferença cromática, eu vou dar exemplo aqui de duas espécies que são bem difundidas aqui no aquarismo do Brasil, que são o Saulose e o Trivavasae. No caso do Saulose, você vê que o macho ele desenvolve uma coloração azul com faixas pretas e a fêmea ela fica totalmente amarelada, amarela. E no caso do Trivavasae, o Trivavasae ele fica azul com a dorsal laranja e a fêmea ela fica completamente laranja com alguns pontinhos pretos ali. Então no caso de espécies como essas, é bem fácil da gente conseguir distinguir o macho da fêmea. No caso das aulonocaras, por exemplo, com exceção das espécies que são híbridas, por exemplo, as OBs, as Dragon, Firefish, Valeri, Red Ruby, essas aulonocaras assim, o macho ele é sempre muito colorido. Ele tem uma coloração muito mais intensa do que a fêmea. Ele tem a nadadeira, tanto a dorsal quanto a nadadeira anal, muito mais pontiaguda. Normalmente, quando a gente vai na loja comprar uma aulonocara, a maioria delas são machos. Arrisco dizer que 90% dessas aulonocaras que são vendidas nas lojas são machos. Você só vai comprar uma aulonocara fêmea achando que é macho se ela estiver bem hormonada, porque acontece, né? Em algumas pisciculturas, acabam dando bastante hormônio para o peixe, tanto hormônio que uma fêmea acaba tomando a coloração de um macho. Isso pode acontecer e essas pisciculturas acabam vendendo para as lojas esses peixes como todos machos, mas é uma situação, é um efeito que não dura por muito tempo depois que ele para de ser abastecido, né, com hormônio. Mas de um modo geral, principalmente na aulonocara, é muito fácil você distinguir o macho da fêmea. E a fêmea, no caso dessas Maleri, Blue Neon, essas demais aulonocaras, elas são bem cinzas, muito nítida a diferença. E no caso dos Rapilocromídeos maiores aí, os predadores, por exemplo, como Venustus, a família dos Nimbochromis, a família dos Chiranochromos, Champsochromos, enfim, também é fácil de distinguir, mas só que quando pequeno ainda não é tão visível, isso vai ficar mais visível lá para os seus 15 centímetros, que o macho desenvolve uma coloração e a fêmea ela continua basicamente com a mesma coloração de quando é filhote, ela fica acinzentada, meio prateada, que é o caso, por exemplo, do Phosphorochromos rostratus, do Champsochromos caeruleus, Nimbochromis polystigma também. Tem algumas situações como o caso do Nimbochromis venustus, que o macho ele fica com a face toda azul
e a fêmea não desenvolve essa face azul. E no caso do Venus, por exemplo, também tem a situação das nadadeiras, tanto a dorsal quanto a anal, que são bem arredondadas da fêmea, isso é bem nítido. Então assim, os rapilocromídeos, de um modo geral, são muito mais fáceis de você conseguir distinguir do que os próprios ambunas. Mas é claro que lembrando, né, tem alguns que demoram mais tempo para a gente ter essa facilidade visual de conseguir distinguir. Uma outra coisa que eu levo em consideração quando eu vou numa loja olhar a bateria assim para ver quem é macho e quem é fêmea, normalmente até na bateria mesmo tem um macho lá que é dominante, e dali a gente já consegue ver qual é macho, qual é fêmea pelo comportamento. A gente fica analisando ali por alguns minutos para ver qual vai ser o comportamento do macho dentro daquela bateria, e normalmente o macho ele vai estar coagindo outro macho. Vou dar um exemplo clássico aqui. Quando eu vou numa loja, uma bateria de saulose, sempre tem lá um macho de saulose dominante e ele está coagindo todos os outros machos dentro da mesma bateria. Os outros sauloses que andam assim, nadam livremente pela bateria, normalmente são fêmeas. Então é um modo também bacana de somar aí na hora de você chegar lá na loja e de distinguir qual é macho, qual é fêmea, ou até mesmo no seu próprio aquário. E a quinta forma... Eu acho que foram 5 até agora. Se não for, o editor vai me corrigir, que o editor sou eu mesmo, ou seja, eu vou me corrigir. Para mim, a mais exata, a mais precisa de você distinguir um macho de uma fêmea é fazendo o venting. E o venting, basicamente, quando você pega o seu peixe, o ventre virado para você, né, e verifica os orifícios. Lá nós temos 2 orifícios, e explicando assim, de forma bem direta e simples, né, o macho, ele tem 2 orifícios do mesmo tamanho, são pequenos lá, né, do mesmo tamanho, e a fêmea tem um orifício maior do que o outro, e esse orifício maior é o ovo opositor, que é por ali que ela vai expelir o ovo na hora da reprodução. Mas vale ressaltar que se o seu ciclídeo for muito pequeno, essa forma de você conseguir distinguir vai ser um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Porque quanto menor o peixe, menor os orifícios também. Um macete que eu fui vendo conforme foi passando o tempo, né, conforme fui ganhando mais experiência, é que o orifício do ovo opositor, ele é um pouco mais escurinho. Ele tem meio que uma coloração um pouco diferente do outro orifício. Então é um fator que me facilitou na hora de distinguir. Agora eu deixei aqui um fator extra, que é em relação ao ventre. A fêmea normalmente tem um ventre mais esbranquiçado, né, do que o macho, e é mais arredondada. Mas isso também é um fator assim, um pouco complexo, um pouco difícil também de se enxergar, até para pessoas mais experientes. Às vezes, eu tenho muita dificuldade de enxergar dessa forma. Por isso que eu deixei para o final e fica a critério de vocês aí. Aí vocês, quando forem distinguir um macho e uma fêmea no seu aquário ou na loja, vocês levem tudo isso que eu falei em consideração. São 6 formas, basicamente, de você olhar para o peixe e ir eliminando lá os fatores, né? Para quem tem ciclídeos do Tanganica, sim, vocês podem pegar basicamente 90% ou 80% dos fatores que eu falei durante esse vídeo aqui e levar em consideração para os ciclídeos do Tanganica, só que são mais complicados, são mais complexos, não é tão simples assim. Às vezes não chega a nem ter diferença entre macho e fêmea, ou se tem, é muito difícil de ver. Mas assim, de um modo geral, o venting que eu comentei aí, um dos últimos que eu comentei, é a forma mais correta da gente poder fazer, né, a diferenciação aí do macho e da fêmea. Tanto para ciclídeos do Malau, Tanganica, Vitória, até alguns ciclídeos americanos. Então, galera, basicamente é isso. Eu não escrevi esse conteúdo, eu simplesmente pensei, caramba, tem muita gente que me pergunta isso. Eu vou fazer um vídeo aqui para tentar esclarecer melhor esse fato aí de dimorfismo sexual, como o cara pode fazer, quando a pessoa pode fazer ali para distinguir o macho de uma fêmea. Essa é uma dúvida muito comum, muito perguntada, principalmente para quem está iniciando. Tem uma galera aí que quer começar com reprodução e também não tem tanta experiência assim em distinguir o macho de uma fêmea. E espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, beleza? Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Não esquece, antes de sair, deixa o like, se inscreve no canal, ativando o sino das notificações. Eu tô sempre trazendo vídeos como esse aqui, falando sobre ciclídeos africanos, tanto do Malau quanto do Tanganica. E se for possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Segue a gente também lá no Instagram, @monsteracobr. Valeu, galera. Então tamo junto, é nóis. Fiquem todos com Deus e fui!